continente, povos e culturas na América do Sul. Vocês sabem que nós estamos na América do Sul, né, gente? Nós nos localizamos no continente americano e que ele é dividido em 3 partes, mas isso não significa que são 3 continentes. É um continente com 3 divisões: a América do Norte, a América Central e a América do Sul, aonde o Brasil se localiza. Então nós vamos ver aqui os Incas. Entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, no território do atual Peru, formou-se o Império Inca. Na principal língua falada pelos Incas, o Quechua, o Império Inca se chamava Tahuantinsuyo. Entre os séculos 12 e 16, os Incas dominaram outros povos andinos, quer dizer, os povos dos Andes, né? Expandindo as fronteiras de seu império, que tinha como centro a cidade de Cusco. Então tá aqui, ó, andinos, né, originários da região dos Andes. A Cordilheira dos Andes, gente, é aquela parte que fica do ladinho, que passa pelo Chile, tá? São cadeias de montanhas que tem gelo, outras partes não tem. Vamos lá, continuando. Aqui vem falando de tributos, que é a contribuição imposta pelo Estado ao povo. Tributo, gente, são impostos, tá? O controle desse grande território, com aproximadamente 20 mil quilômetros de extensão, era feito por meio de cobrança de tributos em forma de trabalho. Isso significa que, periodicamente, os camponeses eram recrutados pelos chefes das aldeias para trabalhar em terras e obras como a construção de estradas, pontes e canais. Entre os Incas, esse tributo em forma de trabalho era uma oferenda ao Deus Sol, representado pela figura do imperador. Inti, o Deus Sol, era a principal divindade desse povo. Então nós estamos vendo aqui, ó, artistas no festival de Inti, lá em Cusco. Vamos para a próxima página. A melhor época para plantar, irrigar e colher era determinada pelo calendário que os Incas desenvolveram com base na observação do Sol e da Lua. Olha que bonito, gente, aqui, né? O ano Inca era constituído de 360 dias, com 12 meses e 28 dias cada, e apresentava apenas 2 estações, uma seca, de maio a setembro, e outra úmida, de outubro a abril. Isso significava que as terras começavam a ser aradas, quer dizer, preparadas pelos camponeses no final da estação seca, no mês de agosto. Em Machu Picchu, construíram-se os terraços agrícolas retratados acima. Você sabia que essa técnica de agricultura em terraços foi criada pelos Incas? Por viverem em uma região montanhosa, os Incas criaram essa técnica de esculpir degraus na terra para plantar batata e outros produtos. Para irrigá-los, construíram canais que traziam a água que escorria das geleiras da Cordilheira dos Andes. Só um minutinho, gente. Faz sentido. Muitos estudiosos dizem que Machu Picchu, construída a 2.400 metros de altura, em uma área cercada de montanhas, foi uma espécie de retiro secreto do Inca, o imperador. Se Cusco, a capital do império, fosse atacada, ele estaria protegido. Aí daqui, ó, cite calendários que você conheça, além dos calendários Inca e cristão. Ó, a gente vai botar assim, ó, calendário judaico, islâmico e chinês, tá? Tira esse O aqui e a gente vai colocar aqui. Vou botar aqui calendário, tá aí. Decifrando nós. Você sabia que os Incas possivelmente desenvolveram a única escrita tridimensional do mundo? Até recentemente, o sistema de nós Quipu, nós em Quechua,
era enigmático para os pesquisadores, mas de acordo com o texto abaixo, um aluno de Harvard parece ter descoberto a chave para decifrá-lo. Aqui, ó, confecção de quipu no grande nó da memória. Estudante de Harvard consegue decifrar o misterioso código dos Incas. Manny Medrano é um estudante de Harvard que tinha apenas 19 anos quando descobriu a chave para decifrar o enigmático código Inca dos quipus. Essa é a primeira vez em que se lê informações sobre o sistema de nós quipu, contou o jovem, atualmente com 21 anos. A descoberta permite pela primeira vez ter acesso à história dos Incas a partir da própria perspectiva dessa cultura, e não por meio da interpretação da conquista espanhola. Desse modo, após gerações de especialistas que não foram capazes de fazê-lo, finalmente é possível ler esse código. Atualmente, o mundo moderno conserva quase 1000 quipus esperando para serem lidos. Até o momento, sabia-se apenas que eles serviam para realizar cálculos, registrar dados de recenseamento e contar histórias sobre a realeza inca ou transmitir músicas. Isso dá aos incas sua própria voz, afirmou Gary Hurton, chefe do Departamento de Antropologia e professor de estudos pré-colombianos responsável pela pesquisa do jovem Manny. Eu nunca fui capaz de compreender o significado secreto desses sistemas, ele conclui. Por sua vez, Manny explicou: pensamos que a linguagem é falada ou escrita, mas o quipu vai além desse limite e faz da linguagem algo que pode ser visto, tocado e manipulado com as mãos. Enquanto isso, espera-se a qualquer momento a decodificação dos primeiros quipus. Então, na sua opinião, o que o texto quis dizer com dar aos incas sua própria voz e por quê? É dar ao povo inca o direito de contar sua própria história. No auge, o Império Inca chegou a ter uma população de 20 milhões de habitantes. De que maneira os espanhóis conseguiram conquistar os incas? Faça uma pesquisa. Que isso, gente? Que negócio de 10 linhas é esse? Os espanhóis chegaram ao Império Inca em 1532 e já o encontraram em estado de guerra civil por causa da disputa interna pela sucessão imperial. O imperador Huayna Capac havia morrido e seus filhos Atahualpa e Huáscar guerreavam pelo trono. A expedição de conquista dos Incas foi liderada pelo espanhol Francisco Pizarro. Aqui nós temos aquela mini revisão, né? Você recordou conteúdos estudados em anos anteriores, a chegada dos europeus à Europa, descobriu como as terras alcançadas foram divididas entre portugueses e espanhóis. Então tá aqui, ó, o nosso mapinha de aprendizagem, né? Copiar para a gente poder dar uma prosseguida. Sim. A invenção da África. Vamos dar uma olhadinha aqui. Diminuir aqui, né? A invenção. Neste capítulo, vou reconhecer a África como um continente e conhecer as diferentes regiões que o compõem, analisar aspectos geográficos e ambientes da chamada África Ocidental, conhecer aspectos políticos e sociais do Mali, refletir sobre a influência africana na cultura brasileira. Aqui, ó, o que as pessoas na fotografia estão fazendo? Capoeira. Isso, eles estão jogando capoeira, né? Aonde que vocês acham que essa foto foi tirada? Não. Eu acho que foi aqui no Brasil. E eu acho que foi tipo numa pracinha, numa praça, num jardim, né? Então, na opinião de vocês, na opinião de vocês, por que essas pessoas estão fazendo isso aqui?
estão praticando essa atividade? Porque elas gostam? Isso, porque elas gostam, porque é uma forma de também se manter em forma, ter uma boa saúde, né? Em termos de cultura, para manter viva, né, a cultura africana. Agora, reconhecendo um continente. A África é o terceiro maior continente do mundo. Vamos conhecê-lo? Aqui nós temos o mapa da África, né? Seus países. Aqui nós temos a ilha de Madagascar. E aqui na primeira e na segunda questão está pedindo para vocês falarem sobre 3 países. Na primeira questão, vocês vão escrever o nome de 3 países africanos que vocês já tenham escutado falar. Isso aí é individual de cada um, tá bom? E na segunda questão, vocês vão escrever o nome de 3 países que você nunca ouviu falar. Aí aqui, gente, tá pedindo, ó, na primeira questão, escreva o nome de 3 países africanos dos quais você já ouviu falar. É só olhar no mapa e ver os nomes que são conhecidos e escrever 3. O meu ali eu coloquei Angola, Marrocos e Egito. E na segunda questão tá pedindo para escrever o nome de 3 países africanos desconhecidos, que vocês nunca ouviram falar. A mesma coisa, é só olhar no mapinha. Ali eu botei Mali, Chad e Botsuana. Bem, continuando aqui na próxima página, ó, nós temos mulheres na feira em Moçambique. Os países Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe adotam a língua portuguesa como idioma oficial. Vamos dar uma grifadinha nisso aqui, gente. Como diria Harry Potter, grifinólia. Vamos lá. Vamos, gente. Vamos grifar. Aqui. Isso. Pois, assim como o Brasil, foram territórios colonizados pelos portugueses. Ao longo do século XV, enquanto avançavam pelos oceanos Atlântico e Índico, contornando o continente africano, os portugueses entraram em contato com povos diferentes. A principal relação comercial que os europeus estabeleceram com os habitantes da costa atlântica da África, sobretudo ao sul do Cabo Bojador, foi o tráfico de escravos entre os séculos XVI e XIX. Além dos países aqui citados, há outros 2 em outros continentes que adotam a língua portuguesa como idioma oficial. Aqui tá a resposta, tá, gente? Portugal e Timor-Leste. Indumentária africana. Durante o Império Songhai, Tombuctu foi o destino obrigatório de vendedores, compradores e estudiosos. As mesquitas eram também universidades islâmicas muito disputadas, ao redor das quais aconteciam feiras onde se valorizava a troca do sal, ouro, camelos, alimentos e escravos, assim como uma grande variedade de tecidos. Por conta de sua localização estratégica, era um centro que reunia grande parte de etnias africanas. E o mercado central era uma verdadeira Babel de línguas, culturas e roupas. No final do século XIX, a influência europeia alteraria o modo de vestir, diminuindo a exibição corporal e dando lugar a indumentárias estrangeiras. Então, aqui, ó, tá mostrando partes das vestimentas. Tajel Musti, mistura de véu e turbante típico dos homens da etnia Tuareg, Soninké, gorro típico, Fulani. Então tá aqui, ó, mostrando e indicando, tá? Vamos lá, vamos para a próxima página agora. Ó, joias e tatuagens, colares, pulseiras, argolas, cobrindo toda a orelha e enormes brincos fazem parte das joias dos Fulani. As tatuagens faciais, especialmente ao redor da boca, são típicas dessa etnia. Corpos decorados. Os membros da tribo Bassa, na Libéria, pintam seu corpo e usam joias para celebração de suas festividades tradicionais. O colorido distingue o vestuário da região. Então, aqui nós temos a numeração e vocês podem observar que nas imagens, na outra página também tem uma numeração que é o que vem falando sobre essas vestimentas, tá?
berberes, bambara, maniquê, tuaregues, imbu, dogons, tá? Seus vestidos protegiam do sol, do calor, do vento arenoso do deserto. As mulheres usavam vestidos amplos até os tornozelos. 2. Usavam um tecido de algodão com barro fermentado em suas roupas. O método continua vigente, quer dizer, continua sendo utilizado. 3. Vestiam roupa leve com cores claras. Os homens dessa etnia de Mali ocupavam-se do tecido e as mulheres da costura. 4. Vestiam túnicas em tom azul. As mulheres não utilizavam véu e usavam vestidos sem manga. 5. Mulheres e homens dessa etnia angolana apenas vestiam a parte de baixo feita de linha e colares. A parte de cima ficava descoberta. 6. Costumavam usar roupas de algodão. Os líderes espirituais vestiam branco. Tecidos lisos. Até o século XV, os tecidos intercambiados eram lisos e rústicos. Com o tempo, multiplicaram-se as variantes do tecido, confecções e ornamentação de peças. Turbante, usado por homens malinquê. Homens de Magrebe, os viajantes marroquinos, argelinos e tunísios costumavam vestir túnica com capuz colocado na cabeça. Então, esse é muito interessante porque a mistura de cultura e a mistura de etnias, de cores, de formatos, era muito maneiro porque era totalmente diversificada. Essa é a nossa última página, tá? A terra dos mandingas, o Mali. Foi nas terras habitadas pelos mandingas, no chamado delta do rio Níger, que surgiu o primeiro império da África subsaariana, de que se tem notícia, o Mali. Embora não se saiba ao certo quando o imperador se formou, vestígios arqueológicos sugerem a existência de cidades e mercados na região desde o século IX. Estima-se que cidades como Tombouctou formaram-se em torno dos acampamentos temporários que agricultores e pastores costumavam instalar perto dos mercados para abastecê-los de produtos. Sede da monarquia malinesa, cujo fundador foi Sundiata, Tombouctou foi um dos principais centros comerciais e culturais do Mali. A cidade chegou a abrigar 25 mil habitantes e mais de uma centena de escolas islâmicas e hoje é considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Sob a liderança de Sundiata, o Mali converteu-se ao islamismo no século XIII, o que favoreceu as trocas comerciais com os povos do norte, onde o Islã foi adotado a partir do século VII. O Mali manteve-se estável até o século XV, quando sofreu contínuos ataques externos. As alianças estabelecidas com os portugueses não interromperam o processo do enfraquecimento do império. O Mali já estava enfraquecido e havia perdido boa parte de seu território quando um viajante europeu chamado Leão Africano o visitou. Ao relatar sua viagem à cidade de Tombouctou, Leão Africano destacou a riqueza do rei Mansa Musa, que possuía enorme quantidade de ouro e grande infantaria armada de arcos e cavaleiros. Deixou também registrado como as pessoas da cidade davam valor ao conhecimento, afirmando que lá os livros valiam tanto quanto o sal, que valia tanto quanto o ouro. Então tá aqui, ó, Timbuktu no Mali, uma foto, né? É uma região totalmente diferente da nossa, né? Gente, eu quero que vocês corrijam para mim a agenda. Eu tinha colocado da página 74 a 75, tá? Eu botei E aqui, gente, não é E. Tá aqui, gente. Então, vai ser o livro de atividades complementares de História, módulo 3, da página 74 a 77. Então, aqui, gente, a gente está encerrando a aula de hoje. Obrigada. Preste atenção, quem não fez a atividade de valores para a vida ainda está na plataforma, ela encerra hoje. Fiquem atentos às entregas dos trabalhos. Já comecem estudando, porque o nosso simulado é sexta-feira. Um beijo e até amanhã. Bye, bye. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.